E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender como entender as movimentações técnicas do gráfico, para você saber o momento certo de fazer uma compra, para você saber o momento certo de fazer uma venda dentro do ativo, para você não depender de imaginar um movimento sem ter a convicção do movimento. É aquela velha história, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que o gráfico está fazendo, eu tenho consciência do que o gráfico está fazendo. Se eu sei o que o gráfico está fazendo, eu vou lá e faço a minha entrada com convicção. Eu entrei aqui um pouquinho atrasado, pessoal, conversando aqui, batendo papo, acabei entrando atrasado. Se ele descer um pouco abaixo da minha ordem aqui, eu entro com mais taxas para eu não perder esse movimento aqui. Ficar com o dedo engatilhado aqui. Então aqui no canal você vai aprender exatamente como que se faz uma análise, como ter um entendimento do movimento, porque conforme você vai aprendendo, as escamas dos olhos vão caindo, você vai tendo entendimento lógico do gráfico para que você saiba exatamente o que o gráfico está fazendo. Isso tudo vai fazer com que no dia a dia você compreenda toda a movimentação de forma correta para que você opere um suporte e resistência, para que você opere uma tendência de forma correta, simples, sem medo de ser feliz, tá bom? Ó, vai fechar, tá lá pessoal. Olha essa entrada aqui. Você pensaria assim, Cadu, você fez uma entrada ali numa região de resistência e o preço está próximo à resistência. Aqui tem uma região de suporte. Não é arriscado uma entrada como essa? Ó, se o preço sai de região de suporte, o preço vai buscar a região de resistência. Se o preço sai de uma região de fundo, tá? O preço faz região de fundo, o preço está indo fazer o quê? Buscar região de topo. Ele fez já uma região de topo ali para eu me preocupar? Não, pessoal, não fez. Então, qual é a movimentação? Eu tenho espaço até a máxima região que o preço pode vir. Diante de uma movimentação e um padrão de vela como esse, ó, olha só a força desse padrão de vela. O tamanho e o volume financeiro que existe numa entrada como essa. Não tem como eu ficar de fora. Então o preço ainda não chegou ao seu destino. Isso que eu ainda entrei ali, perdão, eu entrei aqui, ó, deixa eu apagar aqui só para vocês verem, ó. Eu entrei no fechamento do candle aqui, eu entrei no fechamento do candle aqui e o preço me jogou lá em cima por causa da volatilidade. Quando ele joga o preço lá em cima, o que ele me mostra dentro deste movimento? Que é muita força do mercado mesmo. Veja que o candle não veio nem buscar os 50%, ele veio buscar acima dos 50% do candle anterior. Candles de força, volume trabalhando na região. Então, se ele sai de um fundo e ele começa uma estrutura ou um movimento de alta, essa resistência aqui não é nada, pessoal. Ela vai atrapalhar para fazer a movimentação, ela vai atrapalhar, mas não significa que eu vou correr um risco de correção ali tão rápido. Então, espero o preço caminhar, espero o preço chegar no lugar, e aí sim eu vou saber se eu vou correr o risco ou não. E dá uma olhada, ó, o preço foi embora, tá? O preço nem ligou por essas regiões aqui. Por quê, pessoal? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem gente que acha que isso aqui é topo. Olha isso aqui, ó. Tem gente que acha que isso aqui é topo. Isso aqui não é um topo. Não é. Se fosse este movimento aqui, ó, este movimento aqui, aí eu poderia correr um pouco de risco por causa deste movimento ali naquela região. Mas depois de toda essa movimentação, esse furdunço aqui, não sei se onde você mora também tem essa palavra, furdunço, mas depois de todo esse furdunço aqui, pessoal, não, eu vou seguir o movimento tranquilo, sem erro algum, tá? Você que está chegando agora também no canal, ó, eu deixo este e-book inteiramente grátis para você baixar.
É um e-book onde eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos para você baixar de forma simples e estudar. Para baixar é simples, basta você vir aqui ó, no meu canal do Telegram e fazer o download. Você encontra o link do canal do Telegram abaixo de cada videoaula, inclusive essa videoaula que você está assistindo. Você encontra o meu WhatsApp, o meu Instagram e você encontra o link de acesso ao treinamento também, para você que realmente quer aprender e quer estudar e quer parar de entregar dinheiro para a corretora. Aqui é o meu Instagram, eu sempre deixo aqui para você que quer me seguir, Instagram, Tirdes, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter e Stores para você ir fazer parte e acompanhar tudo o que acontece aí no treinamento. Deixa eu ver se vai ter uma outra oportunidade aqui, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, por enquanto eu ia entrar aqui, mas deixa quieto que não tá tão certo. Aqui ó, só para eu não perder a minha explicação que eu estava fazendo, para fazer o download do e-book, ó, mensagem fixada no canal do Telegram, clicou sobre ela, abre dois links, você vai ver os dois links e aí é só fazer o download, tá bom? Escolher qual link aí fazer o download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como Cleiton. Olha que sequência linda. Meus parabéns, Cleiton, batendo meta. Aqui você vê as aulas que eu subo todo dia no canal, muito importante essa aula para quem não assistiu ainda. Aqui você vê o Alan, ó, batendo meta. Você vê aqui, ó, Marcelo batendo meta. Você vê aqui o Luiz batendo meta em duas corretoras diferentes. O Luiz utilizando o indicador Hunter numa corretora. O indicador Hunter que eu explico lá no módulo 13 como funciona. Lá eu deixo todas as explicações. E aí você vê se vale a pena ou não você fazer a aquisição. Aqui ó, o José batendo meta. Meus parabéns, José, dá uma olhada, ó. Duas entradinhas, trabalhando 15 minutos. Aqui você vê o César, ó, 5-1, altamente lucrativo. Postei duas vezes, né, César? Não bastou uma, postei duas aqui. Alex aqui, ó, batendo meta, utilizando o indicador 1-0, é o que precisa, né, Alex? Aqui é o Williams, ó, batendo meta. Meus parabéns, aqui é uma entradinha do aluno do Eliseu, batendo meta. Cleito aqui de novo. O Douglas, dá uma olhada nessa sequência do Douglas aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui que é um Hunter, isso aqui que é aprender realmente, ó, Douglas. Meus parabéns. Aqui é o Ito também batendo meta. E assim por diante, tá, pessoal? Então, acompanhe os alunos. Não fique de fora. Eu ia entrar vendido aqui, mas não deu tempo. Entra aí no canal do Telegram, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos, veja o que eles estão fazendo para você também aprender. Primeira entrada aqui, então, como eu fiz, ó, entrada na tendência, continua no movimento de tendência. Agora o preço está querendo reverter movimento, o preço está querendo perder força na região. Não está nada tão certo, né? Ainda existe uma possibilidade de movimentação do gráfico aqui, ó, de fazer uma sequência, uma movimentação de alta. Ele está um pouco indeciso se ele sobe, se ele desce. Tá vendo? Ó? É uma volatilidade entrando agora por causa do horário. Então, por enquanto não tem nada que fazer. Deixa eu abrir um outro ativo aqui. GBP-USD. Vamos ver como está o GBP-USD. Se tem mais clareza, ó, o GBP-USD, ele fez um pullback aqui para fazer um movimento de queda, mas ao mesmo tempo também não está tão claro. Olha só que interessante, GBP-USD e EURO-USD. Você percebeu que eles estão trabalhando parecidos? Ó? Bem parecidos. Só que um está ligado à libra esterlina e o outro está ligado ao euro. Mas a movimentação em si, ó, elas estão ocorrendo bem parecidas. Bem parecidos mesmo. Ó. Movimentação linda aqui do GBP. Agora eu estou em dúvida no que eu posso trabalhar. Se eu trabalho... Eu vou comprar aqui no euro, tá? O problema, pessoal, é essa volatilidade agora deste momento
agora vai para 7 horas, então a volatilidade vai acontecer aqui, uma volatilidade forte, por causa do horário. Ó, deixa eu ver se eu pego aqui também, não, eu ia pegar o GBP ali, mas não vai compensar, eu vou pegar aqui, ó, comprado de novo no euro, porque acredito ainda na compra do euro. Esse doji que apareceu aqui mostra a indecisão que o mercado está. Então, este exato momento é um momento de muita indecisão no mercado. Ou seja, ele tem todo um apanhado, uma característica de continuar sendo comprado, só que de repente entra uma força excessiva de baixa do nada. Do nada. Presta atenção nisso, pessoal. Isso é volatilidade. É isso que faz, às vezes, a gente sair do trade. Ó, fechou, tá lá. Olha só, ele está comprado, está no movimento de compra, mas do nada entra uma força de baixa. Olha essa força de baixa. Do nada. Ah, Cadu, mas ele não pode fazer um movimento de baixa e vir buscar? A movimentação aqui é de alta. Ele pode. Só que olha só, se você fizer a movimentação, ó, 100% da região e 50% da região. Percebe? Conseguiu entender? Ó? Olha isso aqui. 50% da região e 100% da região. 100% da região, 100% da região. O gráfico, ele está em um movimento de alta, pessoal. Ele saiu de uma região de fundo, fez região de ponto A, vai fazer ponto B, ou aqui em 50%, se ele vier fazer ponto B novamente aqui em 100%, é porque o gráfico não tem direção, não tem um destino de direção. Porque quando ele vem aqui, ó, e ele fica indeciso nessa movimentação de 50%, por isso que eu falo para vocês dos canais, ó, 1, 2, 3, 3 canais. Eu não preciso mais que isso. E você também pode entender o gráfico dessa forma simples. Olha só o GBP-USD também, ó, ganhando movimento, ganhando força na região. Você entendeu? Então dá para a gente pensar num movimento como esse, desde que você tenha a movimentação do gráfico acontecendo. Aqui existe uma possibilidade ainda de compra, mas não está tão clara. O GBP aqui, ó, o USD também, uma movimentação de compra, mas não está tão clara. A expectativa é que ele faça movimento de rompimento nessa região, mas não está tão clara. Assim como o euro, o USD, está travando na região e agora ele parece que está querendo romper essa região de 50%. Se ele rompe essa região de 50% aqui, ó, se ele rompe essa região de 50%, aí ele vem buscar essa liquidez aqui, tá? Aí ele vem buscar a região de 100%. Mas enquanto ele está nesse embrulho aqui, ó, de 50%, pessoal, a expectativa é que ele fizesse um movimento de continuidade, tá? De movimento. Não está, ó, tá vindo buscar região, tá fazendo fundo de região. Ele vem ganhar, por enquanto ele está ganhando todo esse espaço aqui, ó. Tudo que ele perdeu de valorização, ele está vindo preencher aqui. Se ele vier, ele tem essa chance de corrigir aqui, tem a chance de corrigir 100%. Enquanto estiver em 50%, eu posso pensar em compra. Depois, se ele vier num movimento para 100% aqui, se ele fizer um padrão, eu posso pensar em compra, senão eu já tenho que ficar fora do movimento. Mas é muita volatilidade, ó. É muita volatilidade no momento. Olha o movimento aqui do gráfico, ó, que eu falei para você, ó, do GBP-USD. Ele tem todo o movimento para continuar fazendo movimentação, só que ele já teve dificuldade para subir aqui. Por quê? Porque essa volatilidade acaba fazendo o mercado travar em regiões que outrora não travaria. Então você vê o gráfico com muito pavio, com muita região, tá? Mas isso é normal de acontecer, principalmente uma sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, liquidez do mercado começa a baixar, ó, euro, USD de novo, ó, e o preço vindo, e o preço caminhando, e o preço buscando. Se ele fechar aqui em euro, um candle como esse aqui, pessoal, se ele deixasse um candle aqui, ó, verdinho, sem força nenhuma, eu desço com ele, exatamente. Vou até ficar preparado aqui, ó, se ele fizer um candle como esse aí, eu desço. Sobe um pouquinho, aí, agora eu vou descer. Ah, Cadu, mas ele não está aqui em 50% do movimento?
está em 50% do movimento. Mas, qual é o movimento que está regendo agora aí a força do gráfico, neste exato momento? O que você acha? Qual é a força que está me mostrando aqui o que tem mais compradores ou mais vendedores? É o movimento de venda ou é o movimento de compra? Uma coisa que muitos de vocês apanham no mercado é o seguinte: o passado já ocorreu, o passado já aconteceu, o passado ficou para trás, mas vocês insistem em achar que o passado está comandando o gráfico, sendo que o presente comanda o gráfico. Você tem que entender que o passado é apenas um espelho do futuro. Só que o preço que comanda o presente é o presente. Tá lá, pessoal. Tá lá. Olha só, vamos lá? Vamos analisar, vou mostrar para vocês, ó. Olha o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu trazer aqui, ó. Olha o que está acontecendo nesse gráfico aqui. Vamos lá? Para você entender, ó. Região, região. Então, desde o começo, o gráfico, sexta-feira. Que sexta-feira é hoje, pessoal? Eu nem vou falar. Vamos ver se você acompanha o canal, ou você que é aluno aí. Vamos ver se você sabe que sexta-feira é hoje. Escreve aí no chat se você sabe qual é a sexta-feira de hoje. E aí você vai entender o que eu estou falando, tá? Ah, Cadu, fala para mim aí, eu não sou aluno, eu estou acompanhando o canal. Se você acompanha o canal, se você realmente acompanha o canal, você sabe que sexta-feira é hoje. Eu não vou escrever porque eu quero ver se vocês estão afiados. Se vocês estão estudando mesmo. Resistência, suporte. Olha que interessante, ó. Então eu tenho aqui os canais, né? Como eu falo para vocês, ó. Tem o canal 1, canal 2. Lá na minha cidade tinha uma rádio chamada Canal 1. Não sei se na sua cidade tem também. Sempre tem, né? Uma rádio chamada Canal... Ixi, eu quis fazer um beregodelo aqui. Quis fazer um número bonito. Pera aí. Ó, então tem o canal 1, canal 2, canal 3. Eu vejo que o preço estava aqui em 50% do movimento, ó. O preço estava em 50% do movimento. O que aconteceu? Ele veio fazer o quê? 100% de um suporte. Perfeito? Perfeito. Onde que ponto é esse? É o ponto B. E ele foi lá buscar, ó, 100% do movimento de uma resistência. Perfeito, perfeito. Deixa eu colocar em outra cor para você entender. Então, ó, eu tinha o preço aqui, ó, no ponto B. O preço veio buscar ponto A. E o preço agora vem buscar o quê? Ponto B novamente. Então, ele tem tanto, ele pode parar aqui no primeiro movimento de 50%, ele pode parar no segundo movimento de 50%, ou ele pode buscar movimento de 100%. Então, ele pode ter esses três destinos, pessoal. Agora, quando eu olho o preço saindo de um suporte, rompendo regiões de 50%, buscando 100%, eu te pergunto, qual é a força que está comandando o mercado aqui? Atrás desse movimento aqui, ó, qual é a força que está comandando o mercado? É a força de alta ou de baixa? Você que está ao vivo no chat aí, responde para mim, é a força de alta ou de baixa? Você que está assistindo a aula aí depois, em outro momento, escreve aí nos comentários. A força é de alta ou de baixa que está comandando ali no mercado? Vou te dar 3 segundos, 1, 2, 3. É óbvio que a força que está comandando é a de baixa, pessoal. Por quê? Porque a força de alta, ela já chegou ao final. A força de alta já chegou ao final. Tanto é que tem o que aqui, ó? Uma reversão de tendência. Tá? Existe aqui, ó, uma reversão de tendência. Então essa tendência que antes era uma tendência de alta, ela reverteu e começou a fazer uma tendência de baixa. Ah, Cadu, mas espera aí. Eu não tenho que olhar essa tendência aqui também? Tem que olhar essa tendência também, só que agora você vai olhar ela no sentido dela atrapalhar o movimento de baixo. Não que ela é a forte do movimento. Por quê? Porque o preço, pessoal, está sendo vendido. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha o volume. Olha o volume daqui que está acontecendo. Pelo volume financeiro, me diz, está entrando dinheiro para compra ou está entrando desvalorização? O pessoal está saindo vendido nas operações. Estão saindo vendido nas operações. Então,
Ah, mas tem um suporte aqui, ó. O preço travou, fez esse candle verdinho bem no suporte, eu não tenho que comprar? Não, pessoal, isso aqui foi um pullback para o preço continuar descendo. Olha a força do mercado, olha o fluxo do mercado, olha a tendência. Por mais que o mercado está volátil, por mais que seja a sexta-feira que eu não falei, que vocês vão escrever e que sexta-feira é hoje, né? Eu quero que vocês participem da aula. Que sexta-feira é hoje. Hoje, assim como teve a super quarta-feira, hoje é a sexta-feira que o filho chora, a mãe não vê. Né? Eu lembro dessa frase quando era criança, fala assim, aqui o filho chora, a mãe não vê. Dá uma olhada aqui o que aconteceu, ó. Eu gosto, pessoal, de pausar o gráfico para mostrar para vocês acontecendo. Olha só. Ou seja, o preço saiu aqui do ponto B, como eu havia falado para você, ó. 50% de movimento travando, vem buscar ponto A. Ponto A vem fazendo só pullback e vem buscar o quê? 100% do movimento. E detalhe, ele veio aqui e fez uma armadilha, ó. Fez uma armadilha para o pessoal lá do Forex, tá? Fez uma armadilha bonita aqui, que isso acontece todos os dias. Mas isso é outro assunto, para nós aqui não vai importar. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça é isso. Vocês têm que entender todo esse dinamismo do gráfico. Por isso que você chega aí, o que você faz? O que você aprendeu? Ah, eu aprendi aqui, Cadu, ó. Aqui tem um suporte, aqui tem um suporte, aqui tem um suporte. Aqui tem uma resistência, aqui tem uma resistência. Então, como o preço chegou aqui, ó, e fez esse candle verdinho, significa que é suporte, eu tenho que comprar, o preço tem que subir. Nananina não, nada disso, pessoal. Você tem que entender o contexto do gráfico. O que o candle está mostrando, o que o fluxo do mercado está mostrando, o que o gráfico em si está mostrando. Se não tem movimento para compra ali na região, mas nunca que você vai comprar. Então você tem que aprender como operar um suporte de resistência de forma correta. Você tem que aprender como operar uma tendência de forma correta. Você tem que entender como operar um pullback de forma correta, pessoal. Isso aqui é um pullback, ó. É um pullback, né? O movimento pós-pullback, ó, pullback, movimento pós-pullback, movimento pós-pullback. Vocês nunca veem eu trabalhando no pullback, eu sempre trabalho pós-pullback. Às vezes eu faço uma entradinha, mas é muito risco, tá? É muito risco. Então, ó, entradinha aqui de compra naquela região, correto? Ó, região de compra. Ah, Cadu, mas tinha uma resistência, olha só o preço rompendo. Você tem que entender o contexto gráfico, entender a causa do movimento para você entender a ação do preço. Se você entender a causa do movimento e a ação do preço na região, você vai saber se o gráfico vai romper ou não. Fez rompimento. Eu cheguei aqui, ó, agora aqui o gráfico poderia segurar o movimento. Entrei com uma taxa, ele desceu um pouco mais, entrei com duas taxas, 2-1, fiquei positivo 48 Dodgers, né? E ele acabou segurando, não fez um candle de alta, mas ele acabou segurando aqui no candle de baixo mesmo. Quando ele veio e continuou fazendo com fluxo de movimento de baixo, o que eu entendi? Opa, se esse candle de força, que faz os 50% do movimento, ó, outra análise aqui para você entender, ó, canal 1, canal 2, canal 3. Se esse candle de força aqui, ó, que fez um movimento que ele poderia segurar o preço para jogar o preço para cima, não teve força, não vai ser aqui no suporte que ele vai segurar esse pullback aqui, ou seja, a expectativa é que ele ia continuar descendo. E o que aconteceu? Foi lá, fiz uma venda linda ali, continuou descendo, fechando a sexta-feira linda com 3-0, altamente lucrativo. Você também pode analisar o gráfico dessa forma, você também pode ter resultados. Quiser fazer parte do treinamento, o link está abaixo, está aí na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Meu WhatsApp está aí também, meu Instagram, o canal do Telegram para você baixar o e-book. Você que é do treinamento lá no módulo 13, tem as aulas sobre o indicador, você quer fazer aquisição, entre em contato comigo que eu te explico como funciona. E que você tenha um fim de semana maravilhoso. Quiser fazer parte do treinamento, o acesso ao treinamento funciona 24 horas por dia, pessoal. É de forma automática que você entra. Tem o link abaixo, clicou, fez a aquisição, você recebe um e-mail. No e-mail você faz a sua senha e já começa a estudar. Eu já sou notificado sobre isso, você já entra para o hall dos alunos e começa a ter suporte comigo. Conseguiu compreender? Você então que quer aprender realmente a analisar o gráfico de uma forma correta, você quer aprender a raciocinar o gráfico,
Você que quer aprender a interpretar o gráfico para em dias como hoje, uma sexta-feira como essa, você saber como operar de forma correta, para correr menos riscos no mercado, fazer o que você tem que fazer, o pão de cada dia, colocar o seu dinheiro no bolso e tchau mercado, você será muito bem-vindo. Eu vou corrigir os seus exercícios, vou acompanhar administrativamente seus estudos, vou tirar as dúvidas que for necessário, vou mostrar para você qual é o melhor caminho para você entender o gráfico de forma simples, onde você vai aliar toda uma teoria de forma prática. Assim, com o tempo de tela, com o crescimento pessoal, com o amadurecimento pessoal seu, você vai se desenvolvendo, você vai crescendo em si mesmo e você, depois, passado um tempo, você nem vai precisar mais do Cadu. Por quê? Porque você vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Quem aprende não depende, né? Tem a Gisele. Ei, Gisele, abraço, saudades. A Gisele é uma aluna que ela sempre falava isso. Quem aprende não depende, Cadu. E é verdade. Depois que você aprende, pessoal, eu não sei com quem você aprendeu a andar de bicicleta ou com quem você aprendeu a dirigir, mas depois que você aprendeu, você entra em contato com a pessoa que te ensinou para dizer assim, ó, como é que eu freio, como é que eu faço uma curva? Não, né? Você vai lá e faz de forma automática. O gráfico é a mesma coisa. É claro que são mundos diferentes, né? Eu dei um exemplo aqui aleatório, mas é para você entender que a partir do momento que você aprender de forma correta, você vai sozinho, você caminha sozinho, você tem a direção do seu destino. Você comanda a sua vida. Só que você tem que aprender a raciocinar o gráfico, a interpretar o gráfico, a saber como analisar o gráfico de verdade, tá bom? Vou ficando por aqui. A palavra do dia hoje é analisar. Mostramos aqui analisar. Então você que chegou até o final, escreva nos comentários depois a palavra analisar. Eu vou saber que você chegou ao final. Eu vou saber que você está acompanhando, eu vou saber que vale a pena trazer conteúdo aqui para você, porque você quer que as escamas dos olhos caem. Tá bom, pessoal? Isso me incentiva a trazer conteúdo. Porque, por exemplo, amanhã quando eu acordar, num sabadão, dia de OTC, eu olho, vejo bastante visualização, vejo bastante like, vejo bastante comentário. Quando eu for operar em OTC, já me dá aquele start, ó, vou gravar agora minha tela aqui, porque eu preciso subir umas aulas para o pessoal aprender mais. Isso é o que dá o ânimo para mim. Quanto mais comentários, quanto mais cliques, quanto mais likes, isso me dá ânimo. Por quê? Porque mais gente está querendo aprender. Agora já pensou? Se eu acordo, não tem nada, ninguém viu, ninguém comentou, para que eu vou ficar gravando, perdendo tempo, né? Não para mim, mas para os outros mesmos. Isso aqui requer tempo, né? Gravar a tela, depois subir o vídeo, aquela coisa toda que você sabe. Tá bom, pessoal? Então aí, a única coisa que eu te peço, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Transmito todo o meu conhecimento que eu sei, tudo aquilo que eu posso fazer para fazer com que você direcione os seus estudos de forma correta e aprenda, eu estou à disposição como professor, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração, fica com Deus e um ótimo fim de semana. Fui!